E aí, galerinha do sexto ano, pronto para mais uma aula de ciências, aquela aula bem especial. Então, eu queria que vocês lembrassem um pouquinho do que a gente vinha conversando. Lembra que a gente vinha conversando sobre a litosfera, que é uma das camadas da Terra, que falava muito sobre o solo e sobre tudo isso. Então, hoje a gente vai se aprofundar, começar a conhecer outra camada, que é a hidrosfera. Lembra? Hidro, água. Então, essa parte, essa camada da Terra vai falar exatamente sobre as águas do nosso planeta, por assim dizer. Então, hoje a gente vai introduzir esse assunto de água no planeta Terra. Então, algo muito importante é a gente pensar sobre os estados físicos da água. E aí, olhem essa imagem junto comigo. Vocês conseguem ver o quê? Além de pinguins fofinhos. Então, a gente consegue ver várias coisas. Primeiro, aqui, água em estado líquido. Outra coisa que a gente consegue observar é água em estado sólido, em formato de gelo. E a gente não vai enxergar aqui, mas também tem água aí evaporando em forma de gás, gasosa. Então, os estados físicos da água, eles conseguem ser observados nessa imagem. Mais do que isso, a gente precisa lembrar que os estados físicos da água, eles vão mudando. E essa mudança, ela vai ocorrer naturalmente enquanto ela vai passando pelos processos no nosso planeta, que a gente vai ver mais para frente esse assunto do ciclo da água. Mas é importante vocês lembrarem isso, que a água ela vai aparecer em diferentes estados físicos. E aí a gente vai começar a falar sobre isso. Então, lembra aqui, olha aqui no cantinho, o nosso planeta. E a maior parte dele é azul, né? Quer dizer que tem o quê? Água. Então, lembra aquela parte da crosta que a gente falou, né? Que envolve a casquinha do nosso planeta. E aí, essa casquinha do planeta, a maior parte dela vai ser de água. Então, e a maior parte dessa água vai estar assim, em estado líquido. E ainda mais salgada, que é aquela que a gente conhece do mar, do oceano, né? Então, 97% estão nos mares e nos oceanos da água que a gente tem no nosso planeta. Esse número é importante para o que vocês vão aprender. E essa é a camada da hidrosfera. Então, primeira coisa, eu acredito que vocês já se perguntaram isso, porque eu já me perguntava assim, né? Quando eu era criança, eu ficava perguntando, por que essa água é salgada na praia? E aí a gente vê, hoje vocês vão começar a aprender sobre isso, mas é interessante saber que, primeiro, ela é salgada porque ela tem sais minerais e também cloreto de sódio. Cloreto de sódio é aquilo que a gente conhece como sal de cozinha mesmo. Então, isso faz com que a água seja salgada. Sim, professora, entendi que tem sais minerais, que tem cloreto de sódio e tudo mais. Mas como é que esse sal chegou aí? Caiu um caminhão. Caminhão não, é que no caminhão não vai na água. Um navio de sal descarregou. Não. O que é que aconteceu? Lembra que a gente sabe, que a gente já viu isso, que os rios, todas as águas do planeta, elas vão correr em direção ao mar. E a gente viu também que essas águas, esses rios, né, esses lagos, eles vêm de lugares, os rios, né, eles vêm de lugares que têm rochas. E a gente sabe que as rochas são formadas por minerais. Então, como esse mineral chegou aí? Ao longo de milhões de anos, porque a gente sabe que a Terra tem bilhões de anos, ao longo desse tempo, essas águas veio carregando um pouquinho de minerais até chegar na quantidade que a gente tem hoje e a água ter esse sabor salgado dos minerais. Então, também sabemos que essa água ela é imprópria para consumo, ou seja, não posso beber essa água, né? Todo mundo já foi na praia, deu aquela sentida e não é legal. Então, a gente não pode beber essa água e nem usar para indústria e algumas coisas assim. E aí a gente chega, né, naquela água delícia que a gente pode consumir, que é a água doce. Professor, então a água salgada, ela realmente tem um gosto salgado. Água doce é porque ela é doce? Tem açúcar? Não.
não vai ter açúcar nem nada disso. É só porque ela não tem um sabor salgado. Então as pessoas começaram a chamar de água doce, mas não tem nada a ver com doce de açúcar não, tá? Então, ó, ela vem dos rios, dos lagos e dos lençóis freáticos. Lembra que a gente falou também sobre isso, sobre os lençóis freáticos que estão lá no subsolo da terra, lá embaixo. Então, também é de onde vem a água doce. Mas se 97% da água do nosso planeta ela é salgada, então resta pouquinho para ser doce, né? Só 3%. E aí a gente fica pensando, nossa, ter só 3% para consumir? Detalhe, só 1% da água do planeta é doce e em estado líquido. Então, essa água para o nosso consumo diminui ainda mais. Claro que para consumir precisa passar por aquelas estações de tratamento, que vocês também vão aprender comigo depois. Então, isso é importante a gente saber. Outra coisa que eu queria apresentar para vocês, a distribuição de água no planeta. Eu já falei um pouquinho sobre esses números e essas porcentagens. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um gráfico. Esse gráfico, ele apresenta, ó, para cada 100 litros. Então, o que quer dizer, professora? Aqui está mostrando que se eu tiver 100 litros de água, contando 100 litros de água no planeta, 97 litros vai ser salgado. Olha só como é muito. 1 litro só desses 100 vai ser água doce em estado líquido, aquela dos rios, dos lagos, dos lençóis freáticos. E os outros 2%, ó, água doce congelada, que vai estar aqui, ó, nos polos do nosso planeta e naquelas altitudes lá em cima das montanhas, né? Então, esse gráfico apresenta a distribuição da água para cada 100 litros. Então, a gente vai dizer, tá, professora, entendi que a água está lá no nosso planeta, é a maior parte do nosso planeta, mas por que ela é tão importante? E eu vou apresentar alguns pontozinhos só da importância dessa água para o nosso organismo mesmo. Com certeza vocês já ouviram falar que nós, seres humanos, somos 70% água. Professora, o que quer dizer isso? Uma pessoa de 70 quilos, vamos dizer, 50 quilos dela é só água. Muita coisa, né? Mas por que tem tanta água no nosso organismo? Para quê? Então, o nosso organismo, ele passa constantemente por transformações químicas, reações químicas. E isso tudo ocorre apenas dissolvido em água. Então, precisa ter essa água para que o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele funcione. E aí, um ponto muito importante, transporte de substâncias. Então, as substâncias vão de um canto para outro no nosso corpo, sendo transportadas pelo sangue, tudo envolve água. E outra coisa importante, nosso corpo tem algumas coisas que elas não quer mais, não pode estar no nosso organismo. Ele descarga, sabe a urina, o xixi, pronto, dissolvido em água. Outro ponto também, tô com calor aqui, ó, suando. Isso é regular temperatura. Para que o corpo não aqueça demais e a gente vai derreter, né? O que é que o corpo faz? Começa a transpirar, a suar. E isso é a água ajudando, regulando, né, a temperatura. Então, todas essas funções do nosso corpo dependem de água. Por isso, ó, aqui o lembrete, beba água, é muito importante. E cuide da água no nosso planeta. Lembrem-se sempre dos números que eu mostrei. 97% da água não está própria para consumo, é água salgada. Por isso que só tem 1% que é líquido e doce. Então, a gente precisa cuidar da água que a gente tem. É um recurso que pode acabar e que a gente depende para tudo, como vocês viram aí. Então, eu queria dizer a vocês que não esqueçam que vocês são parte importante nessa mudança, vocês são parte importante no que vai acontecer no nosso planeta. Então, a gente vai aprendendo ao longo dessas aulas agora sobre
o ciclo da água, a importância dessa água. Então, espero que vocês tenham gostado e façam as atividades. Qualquer coisa me procure e lembre-se sempre, tá? Se cuida, tchau!